E na aula de hoje a gente vai falar sobre limites. Super importante essa aula para a gente manter relações saudáveis com o próximo, né? Então, primeiramente, o que são os limites? São as barreiras que protegem o nosso espaço. É até onde alguém pode ir sem que você se sinta desconfortável com isso. Então, é muito fundamental a gente saber os nossos limites e impor os nossos limites para ter relações cada vez mais saudáveis. Como que faz para a gente ter limites, né? O primeiro passo é a gente identificar o que é importante para você. Então, eu gosto de deixar claro que limites não é uma coisa universal, não é todo mundo que vai ter os mesmos limites. Então, é legal você fazer essa reflexão. O que te incomoda? O que é ok para você? E aí, isso é do ponto de vista físico, emocional e espiritual. Um exemplo de um limite emocional. Quando alguém te envergonha, quando alguém não respeita quem você é, não respeita as suas ideias, a sua aparência, quando alguém fere a sua autoestima ou tenta te colocar para baixo de alguma forma, isso é uma pessoa que está ferindo os seus limites emocionais. Então, é legal você entender até onde você acha que é aceitável uma pessoa falar sobre você, sobre suas ideias, até onde as críticas são construtivas para você, de um ponto de vista emocional. Um exemplo, muita gente não liga que o outro grite com você, muita gente não liga que fale palavrão, mas tem gente que liga. Então, assim, é você entender quais são os seus limites, que não vai ser igual do fulano e do ciclano, cada um vai ter um limite, cada um vai ter um máximo que pode chegar. Então, é você primeiro entender os seus. E aí, outro exemplo de limites físicos, aquelas pessoas que ficam tocando sem sua permissão, que ficam fazendo comentários impróprios sobre o seu corpo ou sobre sua aparência, isso é ferir os seus limites físicos também. Então, de novo, tem gente que não se importa, que fique tocando enquanto está falando, que abrace, que chegue muito perto, mas tem gente que não suporta. Será que isso é um problema para você? E dentro disso, você precisa entender quais são os seus valores inegociáveis. Então, são as coisas que você não abre mão em hipótese alguma. Algum exemplo sobre isso? Honestidade. Tem gente que não abre mão de honestidade e tem gente que acha ok, uma mentirinha, tranquilo. Então é você ver, isso é um valor inegociável para mim? E depois você vai entender os seus valores e limites mais flexíveis, que são os valores que você pode abrir mão para manter o equilíbrio de uma relação sem que você se machuque com isso. Então são os limites que você até consegue ceder, que você nunca pensou sobre, que você pode tentar se esforçar em relação a isso. E aí, esse grupo dos limites flexíveis, você vai realmente dar uma chance e tentar. Algum exemplo disso? Às vezes a pessoa te chama para ir num lugar que você não sabe que você gosta, mas isso não é um valor inegociável para você. Você pode experimentar novas coisas, então você vai lá. E aí você vê que esse lugar é muito ruim ou que você não gostou de ter abrido mão do seu descanso para isso, e aí isso vira um valor inegociável para você. E isso é muito através da observação, gente, é através da observação e do autoconhecimento, de você ir vendo ao longo das suas relações o que para você não tem como. Então, não existe a possibilidade de uma pessoa fazer isso sem te magoar, sem ferir o seu espaço. E aí você vai colocando isso no grupo dos seus valores inegociáveis. Aí eu quero trazer a reflexão para vocês se você alguma vez já feriu os seus limites. Tenta pensar nas últimas 3 situações ou 2 situações que você queria dizer não, mas que você disse sim. Com medo de alguma coisa, de desagradar, medo do abandono. Tenta trazer essa memória e tenta entender o porquê que você disse sim. O que poderia acontecer de pior se você tivesse dito não naquela situação?
Será que aquela pessoa ficaria magoada, ficaria chateada? Mas então, tenta refletir aqui comigo se é tudo bem você ficar chateado, você estar em um lugar que você não quer, se isso é tudo bem. E se o outro ficar chateado, não é tudo bem. Então, por que você ficar chateado é ok nesse caso? Tenta ir respondendo essas perguntas e vendo como que você se sentiu nesse momento em que você fez algo que você não queria. Como que o seu corpo ficou? Como que foi essa sensação, esse dia? O que te trouxe de emoção? Quando a gente fere os nossos limites, é como se a gente estivesse abusando e traindo nós mesmos. É como se a gente não valorizasse as nossas vontades, as nossas opiniões e passasse por cima de tudo isso como se não fosse nada. A gente não está validando as nossas vontades. Será que realmente é válido? Será que realmente é certo a gente não se validar? É necessário, então, a gente saber que tá tudo bem a gente se colocar em primeiro lugar, colocar nossas vontades em primeiro lugar e que não é menos mal a gente se ferir para não ferir o outro. Nos ferir também é muito ruim. E a gente precisa saber que, passando dos nossos limites para agradar o outro, a gente não está fazendo nada além de nos ferir. Porque o outro não sabe que isso era um limite seu, o outro às vezes não sabe que você não queria estar naquele lugar e você se colocou nesse lugar. Então, vamos parar para pensar e olhar para isso com mais carinho, para a gente realmente valorizar as nossas vontades a partir de agora? E aí, depois da gente fazer essa reflexão sobre se a gente está impondo os nossos limites ou não, o próximo passo é a gente ser honesto com os nossos limites e aprender a comunicar de forma assertiva. E, gente, sempre vai ter pessoas sem noção. Então, se você não se sente confortável em fazer algo ou falar sobre algo, é necessário que isso seja dito. É necessário que isso seja comunicado de forma assertiva para essa pessoa. E é o nosso dever comunicar os nossos limites. É difícil o outro saber sem a gente falar, né? Já aconteceu com vocês? Se você fala alguma coisa e a pessoa fica chateada sem nem você saber. Então, é o nosso dever saber e colocar os nossos limites. E a frase que eu mais falo é que a gente ensina o outro como a gente deve ser tratado. E se a gente permite certas coisas, a pessoa vai se acostumar com essa permissão e vai achar que tá tudo bem fazer isso com você. Porque você nunca falou que não é legal, você nunca colocou esse limite. A gente está sempre ensinando isso pro outro. Então você pode me falar: ah, Bru, mas eu já falei e essa pessoa não me respeita. Então a responsabilidade de colocar os seus limites e mantê-los é sua. É somente sua. Se a pessoa não está respeitando, você precisa colocar consequências. Por exemplo, marcou um jantar com uma amiga às 8 horas da noite. E aí a amiga atrasou, não chegou, demorou 1 hora e chegou. E aí você pode falar, se isso for um valor inegociável para você, o atraso, você pode colocar esse limite falando: olha, amiga, da próxima vez que você atrasar, eu vou embora. Então, assim, você já está deixando claro que isso é inegociável para você, que o seu tempo também é importante e que não tem como você esperar mais de meia hora a sua amiga sem ela avisar, sem você saber o que aconteceu, você colocando consequências. O importante é ressaltar que a gente vai fazer isso por você e não pelo outro. Então, não é para punir o outro fazendo como se fosse uma birra. Não, você está fazendo isso por você. Porque você está respeitando o seu tempo, respeitando os seus limites. E não é para fazer isso para magoar o outro, para ensinar uma lição para o outro. Não, é por você.
Para você saber que os seus limites são importantes, sim, e que aquela pessoa vai ter que se adequar a esse tipo de limite que você vai começar a impor a partir de agora. E aí eu te pergunto, o que pode acontecer de pior se você impor os seus limites para essas pessoas? E você pode falar, essa pessoa vai ficar chateada, essa pessoa vai se afastar. E aí é outra reflexão que você pode ter, que é, será que vale a pena manter na sua vida pessoas que não te respeitam? Isso é uma reflexão legal, porque se a pessoa nunca respeita os seus limites, se a pessoa nunca respeita quando você diz não, será que vale a pena ter essa proximidade com essa pessoa? E o primeiro passo sempre vai ser você tentar, né? A gente tenta colocar essas barreiras, a gente tenta conversar com essa pessoa, mas se ela nunca, de jeito nenhum, te respeita, então aí você pode questionar, nossa, não sei se realmente vale a pena manter essa relação, né? E, gente, uma coisa bem importante nesse tema de limites é entender que quando você diz sim para algo, você está dizendo não para algo também. Por exemplo, se você diz sim para uma festa que você não quer ir, você está dizendo não para o seu descanso, você está dizendo não para o seu estudo que você poderia ter. E sempre vai ter alguma consequência. Então, se você está dizendo sim para algo para não se sentir culpado por isso, você está dizendo sim para o seu desconforto, percebe? Existe sempre uma consequência. Então, é você parar para pensar: será que eu prefiro me sentir culpada por ter dito não? Ou será que eu prefiro me sentir desconfortável em um ambiente que eu não quero estar? E vai existir culpa. Isso a gente não tem como mudar. Isso faz parte, são as consequências. Tem vezes que impor os nossos limites vai trazer uma sensação de culpa. E tá tudo bem, a gente consegue lidar com esse tipo de sentimento. Porém, é você ter isso na sua consciência. Ok, estou me sentindo culpada agora por ter falado não pro fulano, porém eu prefiro estar com essa culpa do que estar com o desconforto de viver algo que eu não gostaria de viver. Sabe? E é exatamente essa reflexão que você tem que ter. O que é mais importante para mim? Sentir essa culpa ou sentir um desconforto? Isso vai de cada situação, tá, gente? Não existe um certo e um errado. E aí, quanto antes você entender e aceitar isso, mais leve fica a vida, né? Porque a gente percebe que tá tudo bem, eu vou impor o meu limite, talvez eu me sinta culpada, mas tá tudo bem, porque eu tô honrando a minha vontade, né? É exatamente esse aprendizado que a gente traz em relação aos limites. E o último ponto dessa aula é como a gente consegue comunicar esses limites. E a gente não precisa falar de uma forma super bravo ou super grosso para comunicar isso. A gente consegue falar de uma forma leve, uma forma mais amorosa possível. E uma outra forma também que a gente pode usar para impor esses limites é uma forma como se fosse um sanduíchezinho de informações. Então a gente vai começar com uma informação boa, por exemplo, amiga, você é incrível, eu adoro a nossa amizade, eu adoro sair com você. E aí a gente coloca o nosso limite, coloca o nosso não. Então, porém, eu não vou conseguir ir nessa festa com você hoje. E aí a gente fecha o sanduíche com uma outra informação boa. Exemplo. Porém, a gente consegue marcar na semana que vem de fazer outra coisa juntas. Percebe como a gente dá uma amortecida ali naquela informação? Ela fica bem no meio do sanduíche. A gente vai colocando coisas boas junto e no meio para que a pessoa não receba isso de uma forma muito dura, muito agressiva. Né? Então a gente não precisa ser agressivo para impor os nossos limites, a gente coloca de uma forma leve e tá tudo bem, né? A pessoa precisa entender que tá tudo bem, ela precisa aceitar também o nosso não, precisa aceitar que essa é a nossa barreira, né? Por hoje é só, a gente se vê na próxima aula.